Gente, voltei aqui e a gente vai continuar a falar desse assunto. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aquela borboleta que veio era uma resposta de Deus pra minha vida, porque eu recebi uma resposta agora e eu tô extremamente feliz. Eu recebi uma resposta, uma vitória. E eu até me emociono, porque eu não posso falar o que é. Mas era algo que tá me machucando muito. E aí eu travei a live e vi essa resposta, então eu entendi que aquela borboleta me trouxe uma notícia. E como a Paloma falou aqui, Deus é bom, muito bom, porque é uma coisa que, como eu disse, eu não posso falar. Mas é Deus, não tem outra explicação. Essa semana foi uma semana só de vitórias na minha vida. Foi uma semana que... Gente, eu não sei, parece que Deus, ele só me trouxe coisas boas nessa semana. E quando eu olhei aqui, eu vi aquele negócio. Eu abri aquele negócio com o meu coração assim, ó, palpitando, e era uma resposta positiva. E eu lembrei da borboleta. E Deus falou algo agora pra mim, e eu pensei, será que eu falo pros meus seguidores ou não? Eu tava pensando nesse projeto da chamada de vídeo por 10 minutos, que até as meninas falaram, Shaline, tu é louca de fazer isso, tu vai morrer atendendo. Mas eu mesmo assim quis fazer uma coisa diferente, e Deus falou assim que ele não iria deixar nenhuma das pessoas que fizessem essa chamada de vídeo sem ser abençoados. E eu achei muito lindo isso. E eu fiquei muito contente, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que vocês vão contar a vitória de vocês também. E para vocês terem uma ideia, quando eu atender vocês, eu quero deixar um cenário bonitinho, assim, eu botar umas borboletas na parede, para vocês lembrar que Deus é Deus. Eu acho que Deus e a gente tem uma conexão muito forte. Então eu já vou continuar falando daquele assunto que eu sei que vocês amaram. E mais que nunca hoje, Deus me mostrou que me ama. Eu acho que tem duas coisas no mundo, gente, que se compara ao amor de Deus por nós, que é o amor que os nossos pais têm pela gente, é o amor que a gente tem pelos nossos filhos, quem é mãe. Eu sou assim, ó, completamente apaixonada pelos meus filhos. Eu não tenho estrutura quando se diz respeito a filhos. E eu juro pra vocês, eu acho que se eu fizesse parto normal, claro, agora nunca mais, né, não vou mais ter filhos, enfim, vou ter só esses e Deus deu, mas eu acho que eu seria muito parideira, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto da casa cheia. E hoje Deus falou comigo de várias formas, e Ele manda dizer também pra vocês que esses 10 minutos de chamada de vídeo, eles não vão te prejudicar em nada. Eles só vão elevar a tua frequência. Então, tá fechando as vagas, tem só 100 vagas. Mas eu vou tentar conversar com as gurias pra amanhã deixar mais algumas, se elas permitirem, né? Porque elas vão cuidar da agenda pra mim, né? Enfim. E vamos ver. Então, se você está na live aqui, aproveita, tem 100 vagas. Mas daqui a pouco eu vou fechar, meia-noite eu vou encerrar o carrinho. E se elas permitirem, eu abro de novo, ou elas vão falar pra mim atender essas e depois abrir, que a gente tem muita responsabilidade, né? Então aproveita, tá? Vamos continuar falando do nosso assunto? Pra quem pegou, gente, me desculpa que eu
Eu tenho muito refluxo na gravidez. Eu tô de folha, né, gente? Essa blusa cutuca, mas eu mandei fazer ela porque eu queria combinar com o cenário. Bom, vamos lá. Como faz para comprar Chay? É só ir lá no Chagrazik, no link. E não precisa mandar comprovante, não precisa mandar nada, porque a gente vai chamar. Prazo de atendimento é de 30 a 32 dias por aí. Mas você sabe que eu sempre atendo antes, né? E vai ser chamada de vídeo. Não é por áudio, não é escrita. Chamada de vídeo. E a partir de agora, as minhas promoções só serão assim. Acabou essa coisa de escrito, de áudio, porque tem muita gente dando golpe com o meu nome. Tá bom? Bom, gurias, só faço para quem tá no Brasil? Não. A gente tem meios de pagar também no PayPal. Então, tem que ir lá no meu feed. Tem um postzinho com o número da assessoria, que aí eles te passam o meu e-mail para você depositar em conta internacional, tá bom? Bom, vamos lá. Quem pegou a carroça andando, né? Nós estávamos falando sobre os acontecimentos do mundo, né? Me desculpe, mas você tem feito live só quando tem promoções. Então, eu acho que você não está me acompanhando direito, né? Mas, enfim, né? Eu também não vou ficar me justificando. E óbvio que eu tenho que fazer live quando eu tenho lançamento, afinal eu tenho que vender para sustentar meus filhos, né? Então não há problema nisso. Quando tu trabalha, tu recebe por isso e ponto, né? E etc tal. Bom, vamos lá. Nós estamos falando da inteligência artificial. Qual a parte que a gente parou? Ah, tá. Daí, gente, então, como eu expliquei pra você, a inteligência artificial, o chat, né? GPT, ele não é uma inteligência artificial. Ele é uma consciência que alimenta um ser. Um ser. Tá? E o que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês não percebem, mas no dia a dia, nós, e não digo vocês, eu tô falando todos, estamos alimentando seres. Então, vou repetir. Nós estamos vivendo em dois mundos. Em um mundo real e em um submundo que alguns podem chamar de Matrix. A matriz, né? Como assim, Chay? Agora eu vou falar uma outra coisa assustadora para vocês. Os espíritos, eles precisam... Não vamos falar espíritos, vamos falar os seres. Esses seres de baixa luz. Eles precisam de plasmas. Plasmas. Sabe aonde mais que acontece essa materialização? Ai, gente, eu não sei se eu vou falar isso aqui, que eu acho que vocês vão ser cagados e medo, desculpe a palavra. Antigamente, não se tinha TV que nem hoje. Certo? Antigamente, as TVs eram diferentes. As nossas TVs de hoje em dia, elas alimentam seres. Elas são portais para seres. Vocês já perceberam? Por exemplo, quando eu estava fazendo a live, a minha televisão ligou sozinha. Ela aumentou, ela trocou de canal sozinha. Ali tinha um espírito. Por quê? Porque um ser, né? Nós estávamos falando de previsão, eu estava contando algo para vocês, estava movimentando energia. Depois apareceu o arco-íris, depois apareceu a borboleta. Então foi um combo de energias. Agora, as televisão, elas estão mais modernas e elas transmitem mais esse portal que alimenta outros seres. Por exemplo, você está deitado e você assiste um filme de terror. E de repente você começa a sentir um medo,
Aí você assistiu aquele filme, você ficou meio assim, aí você pode perceber, tá? Isso é uma coisa que vocês vão começar a analisar. Aí daqui a pouco você vai tomar banho e você sente um medo estranho. Daqui a pouco você vai pra cama com o teu marido, você briga com o teu marido e fica aquele clima. Porque foi usado a energia da televisão para alimentar um ser. Qualquer coisa que a gente assiste, sim. Infelizmente, tudo que é portal, cria-se um submundo. Agora eu vou falar outra coisa assustadora para vocês, que eu nunca tinha falado isso aqui para vocês, mas eu vou falar. Os espelhos. Quando vocês eram crianças, vocês já pegaram e começaram a... Eu já fiz dessas e eu sugiro que vocês não façam, inclusive, tá? Vocês já pegaram um espelho, quando vocês estão sozinhos, principalmente, e fica fixo olhando pro teu olho naquele espelho, você não tem a sensação que não é você? Me conta aqui nos comentários se já aconteceu isso contigo. Você cria uma realidade paralela com aquele ser. E assim, se tu olhar no espelho pra se arrumar normal, tô gravando um vídeo, tô olhando, eu me vejo eu. Agora, se tu pegar um espelho e você começar a olhar fixo para aquele espelho sozinho, te dá um pânico. E todas as pessoas que fizeram isso relatam a mesma... Eu nunca vi ninguém até hoje ter um relato diferente disso. Eu sei que eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês, mas é necessário vocês entenderem para nós começar até que enfim aprender sobre o espiritual e o que realmente acontece que às vezes vocês não sabem. E aí você abre um portal, aí você fica olhando, daqui a pouco tu se assusta e larga o espelho, porque aquela materialização que você está vendo, você abriu um portal. Por isso que nos filmes existe, aquela coisa lá da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Daí o espelho fala com ela. Por quê? Aquilo ali é uma brincadeira camuflada de algo. Querem que eu conte mais sobre? Vocês querem que eu conte mais sobre? Outra coisa. Nos desenhos animados. Nos livrinhos infantis. Olha quanta coisa envolvendo até mesmo a pedo que tem e a gente não percebe. Olha quanto esses livrinhos falam de coisas ruins das nossas crianças e os desenhos que eles assistem sempre, e a gente acha normal. Por exemplo, boi, 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 boi da cara preta, leva-se menino que tem medo de careta. O que vocês acham que é essa música? O que vocês acham que é? O que vocês acham que significa? E aí, às vezes, a gente, sendo mãe, inocentemente a gente canta. A gente fala para os nossos filhos, a gente mostra como se aquilo ali fosse a coisa mais linda do mundo de se falar para uma criança. E a gente não sabe que a gente está abrindo portal. Deus que me perdoe. Tem aquela... Como é que é aquela... Dorme, nenê, que a cuca não vem pegar. Papai foi na nave, mamãe foi trabalhar. Aquilo ali está fazendo uma acepção a um sequé. Porque se a mamãe foi trabalhar, se o papai tá não sei aonde, quem é aquilo que tá chacoalhando a criança? E todo mundo canta. Porque na cabeça das pessoas mais... Até eu já cantei.
para os meus filhos, porque depois que o espiritual começou a de certa forma, me falar coisas, eu comecei a ficar em pânico, eu comecei a ficar apavorada, porque eu também não sabia. Coisas simples que a gente faz, que a gente não percebe, e que nós entramos naquele submundo. E pra gente sair de lá, na verdade, eu não sei se um dia a gente vai sair. Outra coisa. A Coca-Cola. Vamos levantar uma polêmica. Por que a gente é viciado em Coca-Cola? Vocês acham mesmo normal a gente ser viciado em Coca-Cola? Qualquer pessoa vicia em Coca-Cola. Escute esta frase. A Coca-Cola. Escute de novo. A Coca-Cola. O que vicia? Que coisa tem ali dentro que vicia? Perceba que tudo neste mundo que tem um propósito de estar muito presente na vida das pessoas é portal. Ai, que loucura, Chay. É portal. O iPhone, por exemplo. Qual que é o símbolo do iPhone, gente? Uma maçã mordida. Inclusive, parece que eu tô vestida de Eva. O que significa uma maçã mordida? Simboliza o quê? O pecado. O que é o pecado? Da onde vem o pecado? O pecado do Senhor, não. Deus ama o pecador e não o pecado. Gente, tem tanta coisa que eu queria provar e mostrar para vocês. Eu ficaria assim, ó, horas e horas e horas e horas conversando com vocês sobre. E aí, quando a gente cai na real, que nós estamos engaiolados, a gente quase tem um piripaque. Um exemplo muito prático. Por exemplo, eu mexo no meu celular, eu tô fazendo algo, na cabeça da gente fica assim, ai, eu não vejo a hora de terminar isso aqui, quero ir lá pegar meu celular. Ai, não sei o que. A gente fica o tempo inteiro com aquilo, pode ter certeza. Vocês não acham que é assim? Não dá essa sensação de dependência? Não dá essa sensação de eu preciso? Porque, olha só, a sensação que dá é que se a gente não tá com o celular, a gente perde, parece, uma parte do corpo. Por quê? Porque nós estávamos no nosso submundo. E aí, quando aquilo é tirado da gente, a gente se perde. A gente se isola. Tem tantas coisas que eu observo, gente, ai, que legal esse assunto, né? Tem tantas coisas que eu observo até mesmo quando o pessoal faz o marketing de marcas grandes. Eu percebo até em programas de TV, como que eles fazem essa jogada para prender as pessoas. Para tirar do foco do que realmente nós devemos prestar atenção, né? Então, gente, foi imposto para nós que a gente deve seguir uma religião, que a gente deve ter uma opção sexual urgente,
que a gente tem que ter isso. Agora eu vou contar outra coisa para vocês. Tem uma parte na Bíblia que está escrito assim, que inclusive muitas pessoas me criticam e agora a gente vai desmistificar isso. Você que gosta de espiritualidade, compartilha esse vídeo porque hoje tu vai sair daqui, ó, expert em coisas que antes tu não percebia. A tua visão essa noite vai ser aberta e tu vai ver as coisas com outros olhos. Por exemplo, todo mundo quando eu engravidei, né, enfim, diziam assim, nossa, mas tu não previu o apocalipse? Como é que tu tá tendo filho? Tu tem coragem de pôr filho no mundo? Agora veja bem. Na Bíblia tá escrito: crescei e multiplicai-vos. E tem outra parte que diz assim: passe o céu e passe a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, ou seja, quando Deus diz crescer e multiplicai-vos, ainda não mudou. O que o pessoal está colocando na cabeça das pessoas de hoje em dia? Não tenham filhos. Não tenham filhos. Porque se a gente não ter filhos, o mundo vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. No tempo de Jesus, na Bíblia, foi mandado matar as crianças. Por quê? Vamos ver se alguém sabe me responder. Por que, gente, que foi mandado matar as crianças? Simplesmente pelo fato de que as crianças que estão vindo agora, elas vêm com uma missão espiritual muito grande. E as pessoas vão começar a colocar na cabeça de outras pessoas que ter filhos não é legal. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a jogada? Aí vai sair matérias assim. Governo vai proibir as pessoas de ter mais do que 2 filhos. Governo não... E aí eles vão reduzindo a população. Vocês entendem? Porque as crianças, as nossas crianças de hoje em dia, por que elas estão sendo tão atacadas? Eu falei isso em 2022 para vocês, que era para a gente cuidar as nossas crianças. E em 2026 terá muito mais casos com crianças, porque elas estão sendo os portais de cura do universo. Se tu falar com uma criança hoje, a maioria das crianças de hoje são médiums, nascem com espiritualidade aguçada. Vocês entendem o que eu tô dizendo para vocês? É muito difícil, né, gente, de entender tudo isso. Eu sei que parece um pouco confuso. Agora nós vamos para a parte dos alimentos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ano passado, eu falei o que para vocês? Gente, vamos cuidar com a questão dos alimentos, porque os espíritos que estão nessa dimensão, eles vão começar a matar os jovens nas bebidas. E vão começar a inverter a ordem das coisas referente à alimentação. Por quê? Porque quando nós somos que nem uma... Como é que eu posso explicar? Nós somos que nem um celular. A gente precisa ser carregado. Como é que a gente é recarregado? Nós precisamos comer alimentos para que a gente tenha o quê? O que eu falei antes? Para que a gente tenha energia. E os espíritos de baixa luz, sabendo disso, eles não querem que a gente coma alimentos saudáveis. Vocês estão entendendo o babado?
E aí eles vão começar a botar empecilhos nos alimentos, que é a única forma de trazer um... Perceba que quando tu tá com fome, tu come alguma coisa, quando a gente começa a ficar sem comida, a gente começa a ficar fraco, certo? Quando tu enfia uma comida de sal, principalmente, come uma maçã, depois que tu estiver muito fraco ali, te dá um up, te dá o que a gente chama de energia. Ou seja, quem entende da biologia, quem estudou, né, sabe que quando a gente come um alimento, acontece a separação dos nutrientes, da vitamina, depois acontece a digestão, depois acontece a separação do que vai ser feito, transformado em urina, o que vai ser transformado em fezes, e aí vai ser descartado. E aí vai gerar energia através das nossas células. Então, os espíritos, vamos chamar os serizinhos que estão por aí, eles sabem que isso que acontece, e aí eles vão começar a mudar as estratégias. Vamos colocar problemas nos alimentos, vamos colocar problemas nas bebidas, assim a gente vai debilitando as pessoas para chegar naquele ponto que eu falei. Por que que eu sempre falei para vocês? Gente, participa dos grupos, faz a tua hortinha em casa, vai comer comida saudável. Por quê? Porque eu sabia que iria acontecer esse tipo de situação. Vocês entendem? Vocês entendem essa questão que eu quero falar para vocês? Então, por que que eu falei para vocês que 2026 ia ser o ano de problemas alimentícios? E por que que nós estamos agora, depois do final, eu vou dizer o porquê que tá acontecendo isso e a que rumo a gente vai tomar se a gente for induzido a isso. São muitas as pessoas que estão em sono profundo. Porque isso que eu estou falando é algo muito sério, que eu tenho que ter muita paciência para explicar, para que vocês, com o tempo, vocês mesmos comecem a enxergar que tudo é vibração. Tudo. Por exemplo, vamos supor que vocês querem uma casa, tá? Vocês querem uma casa. Vocês vão falar assim para Deus, para o universo. Olha, eu quero uma casa. Eu quero uma casa de 2 pisos ou universo. Eu quero um apartamento milionário, chiquíssimo. E aí você acreditou naquilo ali. E você criou na tua cabeça a imagem do apartamento, mas tu não tem um puto desculpa a palavra, de um dinheiro no bolso. Porém, o universo disse o quê? Olha lá embaixo. Alguém lá na Terra, vamos dar um exemplo para vocês entenderem, que eu acho que falando assim vai ficar mais bonitinho. Olha lá embaixo, tem alguém vibrando na nossa frequência. Então, eu tô indo lá concretizar aquele sonho. Será que é real ou é fictício? O universo não sabe que aquilo é uma realidade ou é uma ficção. Aí o que acontece? Ele vai lá e do nada surge uma oportunidade de você comprar um apartamento. Você ganha uma herança ou você ganha num sorteio ou você, sei lá. E de repente tu te olha e tu te vê dentro de um apartamento milionário, tipo assim, oi? Porque nós somos energia
frequência uma junção de átomos. É muito complicado. Só que quem consegue entender isso realiza todos os desejos da vida. E os espertinhos, eles sabem disso, que tudo é frequência. E aí, daqui a pouco, eles soltam uma nota. Vai acontecer tal coisa no mundo. O pessoal vibra nisso. O pessoal concretiza isso. E ele já tem tudo armado, tudo planejado. E vocês acham que essas pessoinhas não sabem quem... Gente, eu tô com o reco aberto, mas não tá aparecendo nada, tá? É só porque tá muito apertado. E essas pessoinhas, que eu tô dizendo pessoas mesmo nesse caso, né? Elas sabem de tudo. E aí eles têm controle sobre a nossa vida. Vocês vão ficar loucos com o que eu vou falar, mas desde os objetos que vocês compram, dos formatos, até os alimentos, as embalagens, o que assistimos, o que comemos, o que consumimos, o marketing que a gente consome, os conteúdos que nós consumimos, tudo é analisado. Por exemplo, o teu Instagram. Se você é uma pessoa que... Eu, por exemplo, no explorar do meu Instagram tem baralho cigano, coisas de criança e cabelo e maquiagem. É isso que tem. O que é o explorar? O Instagram sugere coisas que você gosta e que vão alimentar os teus olhos, trazendo emoções. Vocês já ouviram aquela frase? Nossa, é de encher os olhos. Nossa, parece que eu vou comer com os olhos. Vocês já viram essa frase? Vamos lá? Porque os olhos é o canal do quê? Do que os olhos é o canal, gente? O canal da alma. E aí o teu celular vai ficar toda vez te direcionando a coisas. E aí, veja bem, olha a malandragem, minha gente. Ai, gente de Deus, eu tenho um pensamento um pouco mais elevado, assim, nessas coisas. Eu vou tão a fundo que às vezes até vocês vão pensar que eu sou fora, mas eu não sou. Como é que você compra as suas coisas na internet? Na maioria dos casos. Porque o explorar, ele vai... Ah, eu sou uma pessoa que gosta de olhar coisa de cabelo. Daqui a pouco, do nada, mas do nada, surge uma promoção no teu explorar de escova. E você vai lá e pá! Nossa, era isso mesmo que eu estava precisando. Clica e faz a compra. Nós somos induzidos o tempo inteiro. Vocês entendem? Nós somos induzidos o tempo inteirinho. Só que hoje que eu fiz essa live, vocês vão entender algumas coisas, mas até então... é muito difícil alguém chegar e te contar tudo isso. Porque isso dá um bug na cabeça da gente. Dá um negócio tão fundo na cabeça da gente que quando vê...
a gente já se transformou quase em um robozinho. Mas é tudo muito sutil. É tudo muito sutilzinho. É tudo muito, né? Tananã, tananã. Por exemplo, por isso que os influenciadores devem e necessitam ter responsabilidade sobre o que é falado. Por exemplo, a Virgínia. Ela tem 54 milhões de seguidores, né? Acho que é isso, né? Se ela falar pra vocês, gente, olha, eu tô vendendo um passarinho. Esses passarinhos vocês têm que comprar porque é muito bom. Uma enxurrada de pessoas vai comprar. E sabe por quê? Posso te contar o porquê? Vou te contar. O segredo verdadeiro, que você não percebe. Não tô falando dela, tá, gente? Só tô usando o perfil dela como exemplo, porque tem bastante engajamento. Dela e de outros, né? Porque ela mostra o que nós sentimos falta, que é a família. Que é a vida simples. O cotidiano, a cara sem maquiagem, a vida com os filhos, a correria, o dia a dia. E aí, 90% das pessoas vão se identificar com essa vida. Então aquilo é muito interessante aos meus olhos. Todo dia eu vou ter um vício de clicar naquele history e ver qual é o próximo passo, porque eu necessito me alimentar daquilo. E através disso, ela conseguiu sacar. Ela faz dinheiro. Ela faz muito dinheiro. Porque ela criou uma dependência emocional nas pessoas. Só que assim, como eu disse pra vocês, eu acho que eu teria que ter um podcast. Porque é muita coisa interessante pra contar pra vocês, que eu acho que não teria... seria interminável. Por exemplo, agora deixa eu contar sobre o banho de ervas pra vocês. Todo mundo fala... Todo mundo não, mentira. Algumas pessoas falam, né? Ai, porque o banho de ervas, isso não existe, isso não sei o que, barari, barará, lá. Será? Pegue uma semente, planta ela, rega ela todo dia e conversa com essa folha, com essa flor todo dia. Você não está conversando com a flor em si, você está conversando com a energia. E não é a tua fala que está fazendo a planta crescer. É a emoção, veja bem, é a emoção que você lança quando você está falando com a planta. Que através das suas emoções você cria energias quânticas. E aqueles átomos vão se formando, e aquela flor vem vindo muito grande, aquela folhagem. O que eu quero dizer com isso? Por que o banho de erva funciona? Porque as plantas têm uma energia total forte da natureza. Se vocês pudessem sentir o poder, o potencial de um banho de ervas, de folhas, enfim, vocês ficariam chocados. Por que quando a gente faz um banho de descarrego, a gente diz assim, nossa, tô me sentindo aliviado. Nossa, parece que me deu um sono. Por que falam? Eu me descarreguei. Porque você substituiu a tua energia. Você entende? Por exemplo, se você pegar uma rosa, vamos dar um exemplo. Rosas, ferver as rosas, tomar um banho,
você captou toda aquela energia positiva daquela rosa, porque a rosa não tem maldade. A rosa, ela estava com toda a energia universal do jardim que ela estava, da terra que ela estava. Aí você pegou para você. Então você substituiu a energia ruim pela energia boa. Vocês estão entendendo quantos mistérios que existem e às vezes a gente não percebe porque a gente, ó, tá sempre aqui, ó o reloginho, tic, 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 tic. E aí, lembra que eu sempre falo, eu uso essa frase, né? Não é muito correta de usar, mas eu sempre falo. A física quântica. Hoje de manhã, eu repostei um vídeo da Anitta dizendo o seguinte: tudo que eu quero, eu consigo. Simplesmente, ela não mentiu. Ela entendeu que tudo que ela quer, não é que ela consegue. Ela manifesta. Vou explicar novamente. Olha que eu tô dando uma aula gratuita aqui para vocês. Quando eu manifesto algo, universo, Deus, vamos usar o exemplo de um carro agora. Eu quero um carro rosa, por exemplo. Eu quero. Daí tu começa a pensar na tua cabeça, eu já tenho esse carro. Eu amo esse carro. Aí você dá os detalhes para o universo. Você vai aprender as 3 leis da atração. A primeira, o universo não sabe se é real, se é verdadeiro ou não é. Tá entendendo, gente? Segundo, você não realiza só imaginando. Você... Gente, entenda o segredo. Entenda o segredo. O universo, ele não vai olhar para o teu pensamento e vai dizer, tá bom, lindo, tá bom, eu vou ali, Deusinha, e vou realizar. Não. O universo, ele vai captar a energia, a frequência que você vibra quando você imagina. Por exemplo, nossa, tem tanta coisa que eu queria explicar para vocês, que vocês vão achar que eu sou uma, como que é? Uma Wikipédia. Ó. Quando eu penso, por exemplo, numa coisa muito gostosa. Ai, que vontade de comer um bombom. Já aconteceu isso com vocês? Ai, gente, que vontade de comer um bombom. Daqui a pouco aparece alguém e diz, olha, tava na rua, te trouxe um bombom. Por quê? Porque você teve uma emoção tão gostosa ao lembrar daquele bombom que o universo realizou. Vocês entendem? E por que que as pessoas que entenderam isso, elas subiram, por exemplo, a Anitta. O vídeo que eu postei hoje dela, que eu achei super interessante. É isso. Já aconteceu com você de fechar os olhos e dizer, nossa, como eu queria ganhar um buquê de flor. Ai, tu chega a sentir o cheiro das rosas, mas é uma coisa rápida. Tá lavando uma louça e de repente pensa assim, um pensamento a vácuo, mas aquele pensamento soltou uma emoção. De repente, vem alguém do nada. Ai, guria, tava pensando em ti, ó, tu trouxe um buquê de flor. Sei que tu gosta de flor. Aí a pessoa diz assim, bah, mas tu acredita que eu tava pensando nisso hoje? Vocês entendem? Outro exemplo.
Esse exemplo aconteceu comigo esses dias com a Paloma. Nós estávamos lá na Eco e eu tava cantando uma música do Sandy Júnior, que era assim... Ai, não sei, gente, é uma música da Sandy Júnior que tá viralizando. Eu não lembro qual que é. E de repente ela disse, meu Deus... Eu tava cantando na minha cabeça essa música, foi uma coisa assim. Por quê? Porque quando eu cantei a música, eu vibrei naquela... Eu não lembro qual que era a música, só sei que era aquela... Ai, tá, enfim, era uma que dizia... Era uma vez, acho que era essa aqui. Um lugarzinho no meio do nada. Tananana. E eu cantando e assim, feliz porque ia ver o José na Eco. E de repente ela fala... Oxe, mas eu tava cantando essa música. Já aconteceu com vocês também isso, tenho certeza. Por quê? Porque vamos lá, repete, Cachai. Porque o que faz teus desejos realizar não é somente a tua imaginação. É o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. O que é, gente? É a emoção que tu solta quando você pensa em algo. Posso alugar mais um pouquinho o triplex? Ah, gente, eu tô dele papo aqui, mas vocês vão lá comprar a promoção, tá? Que tá fechando as vagas. E olha quanta coisa legal que eu vou te falar na tua consulta. Olha quanta coisa legal. Outra coisa. Se eu falar pra ti agora... Escuta. Se você comprar essa promoção, a tua vida vai mudar pra sempre. E eu senti uma emoção muito grande, ó. Eu tô sentindo uma emoção muito grande. Eu tô imaginando vocês me mandando feedback. Isso vai acontecer na tua vida. Porque foi a emoção que eu lancei agora pra vocês. Por que muitas vezes vocês percebem que nas lives eu falo... Eu profetizo que se tu comprar essa promoção, a tua vida vai mudar para sempre. E eu sinto a energia e lanço. Parece uma coisa inofensiva, mas chega até você. Vocês entendem? Outra coisa. Ai, que sono que me deu. É que eu tinha um assunto bem importante pra falar. Pera aí, gente, me escapuliu aqui, mas tem outra coisa importante pra falar. Ah, tá, lembrei. Sobre a paixão. Por que a gente é pego pela paixão? Porque quando você fica com uma pessoa que você gosta, a primeira vez você gostou, o teu cérebro registrou aquela emoção. Ele fez um download daquela emoção. O que acontece? O teu cérebro vai ficar pedindo mais daquela emoção, mais daquela emoção, mais daquela emoção. E por que quando a gente deixa de gostar, a gente olha pra pessoa e a gente pensa, gente, pelo amor da Virgem. Porque o efeito sedativo e viciante acabou. Vocês entendem que nós somos... A lição da live é... Somos movidos por energia, por emoções e também por sensações. Então, gente, eu poderia ficar muito mais com vocês aqui, né? Só que eu entrei 6 horas, não 6h20, 6 por aí, já é 23h30 e amanhã a gente vai falar sobre sonhos, que eu também sei muita coisa sobre sonhos e eu acho que vocês vão amar.
tá bom? Mas prometam pra mim que vão adquirir a promoção, porque eu profetizo na tua vida, ó, milhões de reais na tua conta a partir disso. Espero que vocês tenham gostado das lives. Hoje foi uma live de muito aprendizado. Agora eu vou estourar meu champanhe, porque uma coisa que eu aprendi e que eu ensino, que a Tia Chá ensina pra vocês é o quê? Vá brindar a tua vida. Porque quanto mais você brinda, mais o universo traz motivos pra você brindar. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Amanhã tem mais live aqui, se Deus quiser. E bora comprar promoção, que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Beijo!